Aumente o volume e ouça Crioula FM. A rádio que você ouve em casa, no trabalho, pela internet, em todo lugar. A frequência máxima do sucesso. São 12 horas em Cabo Verde. Momento para atualizarmos as notícias aqui na Crioula FM. Crioula News, com a jornalista Cleonice Baessa. Muito boa tarde, caros ouvintes. 26 de abril, seja bem-vindo a mais uma edição do Crioula News. E vamos às manchetes que marcam a atualidade desta quarta-feira. Crioula News. Títulos. Moradores do Tarrafal, na ilha de Santo Antão, reclamam da falta de iluminação que gera insegurança na comunidade. A comunidade de Lomba Tantum pede mais presença e rigor por parte das autoridades na fiscalização dos bares na localidade. PAICV acusa o governo de insensibilidade e de adotar medidas na contramão dos interesses da diáspora cabo-verdiana. Festival da Gamboa marcado para dias 19 e 20 de maio. Novo balanço indica 90 membros da seita encontrados mortos no Quênia. Clássico entre Travadores e Mindelense marca a segunda jornada do Campeonato Nacional de Futebol. Crioula News. Sociedade. Os moradores da comunidade do Tarrafal, na Ribeira Grande, reclamam da falta de iluminação que tem gerado insegurança na localidade e pedem à Eletra para resolver o problema que dizem se arrasta há meses. O Breu, segundo os mesmos, tem tomado conta das ruas e das casas e alegam que todos os dias, a partir das 20 horas, a escuridão paira na comunidade. Inconformados e com os gatunos a aproveitarem da situação, estes pedem à Eletra que resolva a situação o quanto antes, até porque, na Páscoa, como havia atividades na zona, as luzes estavam todas acesas e não falharam como tem estado a acontecer há meses. Em declarações à imprensa, o morador Juliano Dias afirmou que a situação já passou todos os limites. Cristiano, conhecido por Cristo, é proprietário de um bar no Tarrafal e disse que quando não há luz fica com medo e também se sente lesado porque outras pessoas que querem ir ao seu espaço, ao depararem com a escuridão, nem arriscam a ir. Patrick Delgado, que é proprietário de um bar-restaurante no Tarrafal, disse que o seu estabelecimento foi assaltado 2 vezes. Contactado pela Agência Noticiosa de Cabo Verde, o comandante regional da Polícia Nacional, José Lima, desdramatizou a onda de assaltos, dizendo que Tarrafal não tem nenhuma situação caótica de insegurança. Igualmente, a Agência Noticiosa de Cabo Verde tentou por várias vezes contactar o responsável da Eletra em Santo Antão, mas tal não foi possível. A comunidade de Lomba Tantum pediu uma maior presença e rigor por parte das autoridades na fiscalização dos bares na localidade que não cumprem o horário de encerramento e a entrada ou permanência de menores. Este apelo foi feito em declarações à imprensa pelo presidente da Cooperativa dos Armadores, Pescadores e Peixeiras de Lomba Tantum, Anildo Batista, que realçou que a comunidade já tem mais de um ano a enfrentar algumas situações que considera inadmissíveis no que tange ao incumprimento do horário do encerramento dos bares, mas também na entrada e permanência de menores nos locais. Segundo a mesma fonte, a fiscalização por parte da Câmara Municipal e da Polícia Nacional não está a corresponder a algumas denúncias que a comunidade tem feito ao longo desse período, pedindo mais presença e rigor por parte destas entidades, porque esta é uma comunidade pescatória e principalmente nos dias úteis da semana, quando são perturbados com um som até às 3 horas da madrugada, os pescadores saem na lida mal dispostos. Além disso, contou que a comunidade possui pessoas idosas, o que tem afetado muito o estado da saúde dessas pessoas, pois a parte habitada é pequena e os bares ficam no meio das casas. Não obstante, ao barulho e ao não cumprimento do horário, a mesma fonte alerta sobre a
proliferação dos males sociais, principalmente o álcool e as drogas na camada jovem e em adolescentes, denunciando-se que em alguns desses bares muitas vezes são encontrados alguns adolescentes e crianças, às vezes acompanhados dos pais, num ambiente impróprio. Evidenciou que é uma comunidade que, em termos de desenvolvimento económico, não há que reclamar, mas que tem sido educada de uma forma negativa, o que traz comportamentos errados na comunidade, incentivando ao uso do tabaco, droga, álcool, comportamentos vulgares, vandalismo, entre outros sinais que indicam que, se as autoridades competentes não agirem, a situação tende a piorar. Crioula News Política. O PAICV acusou o governo de insensibilidade e de adotar medidas que têm dificultado a vida dos imigrantes, defendendo que a diáspora cabo-verdiana merece mais atenção e valorização pelo contributo que tem dado ao país. A acusação do Partido Africano da Independência de Cabo Verde foi feita pelo deputado Luís Pires durante uma conferência de imprensa para balanço das jornadas parlamentares de preparação para a 14ª sessão plenária do ano parlamentar 2022-2023, que terá como ponto alto o debate com o Primeiro-Ministro sobre o tema diáspora e desenvolvimento. Aliás, o debate está a correr. Segundo o deputado do maior partido da oposição, Cabo Verde é hoje aquilo que é hoje, graças à solidariedade evidente dos imigrantes, não só em períodos normais, mas sobretudo nos períodos mais críticos. O governo frisou, tem tomado várias medidas na contramão e dificultando a vida dos imigrantes, pelo que disse almejar que no decorrer do debate o governo apresente resultados concretos sobre as políticas implementadas. Lembrou que foram os governos do PAICV que lançaram as bases estratégicas para uma política no setor da imigração, criando produtos e serviços bancários de apoio, capacitando serviços consulares e desenvolvendo as parcerias com os países de acolhimento, entre outros. Outro assunto que será debatido nesta segunda sessão plenária de abril, adiantou, tem que ver com as políticas para o setor da educação, tendo referido que há demasiadas medidas avulsas tomadas a quente que não só descredibilizam o próprio governo, como avançam a precária situação dos cabo-verdianos, ou seja, agravam a precária situação dos cabo-verdianos. Defendeu a necessidade de haver mais investimentos no setor da educação, que, no entender do PAICV, é fundamental e determinante para o futuro de Cabo Verde, criticando que a qualidade neste setor está a decrescer a olhos nus e a falácia da gratuidade do ensino. Crioula News Cultura. A 29ª edição do Festival da Gamboa vai decorrer nos dias 19 e 20 de maio, na praia, na Gamboa, cidade de Praia. Segundo disse a Agência Noticiosa de Cabo Verde, o vereador de Cultura da Câmara Municipal de Praia, Jorge Garcia. Este festival, conforme Jorge Garcia, está enquadrado nas atividades comemorativas do Dia do Município da Praia, que se assinala no dia 19 de maio, com vários artistas nacionais e internacionais. A mesma fonte prometeu para os próximos dias a revelação do quadro de artistas e grupos que irão participar neste certame, que vai ser realizado no areal onde nasceu. Relativamente ao lema deste ano, ao artista homenageado, aos vendedores de barracas para venda de comes e bebes, a segurança e o preço de bilhetes, a mesma fonte afirmou que vão ser anunciados nos próximos dias em conferência de imprensa, quando tudo estiver acertado. No ano passado, no âmbito da conferência de imprensa para anunciar os artistas que iriam atuar na 28ª edição da Gamboa, o vereador da Cultura dissera à imprensa que aquela edição poderia ser o último na praia da Gamboa, mas pelo que a Infopress apurou, ainda o certame vai continuar no mesmo espaço. Na edição anterior do Festival da Gamboa atuaram cerca de 20 artistas cabo-verdianos que residiam em Cabo Verde e na diáspora. 12 horas e 10 minutos, momento agora para uma curta pausa e voltamos já a seguir com mais atualidades informativas.
Crioula News. Aqui você mantém informado. Crioula FM. Já buscaste o aplicativo de Crioula FM? Fica para dentro de notícias, eventos, programação, novidade musical, página de Facebook e outras informações na boa rádio preferido. Download é gratuito e está disponível na Apple Store para iPhone e na Google Play para Android. Baixa agora e aproveita. Crioula FM. Bom rádio. Crioula FM. A marca da qualidade. A marca do sucesso. Crioula News. Renovados os votos de boa tarde, momento agora para mais atualidades informativas. Crioula News Internacional. As autoridades do Quênia elevaram para 90 o número de corpos de alegados membros de uma seita religiosa que praticavam jejum extremo, encontrados em valas comuns na floresta de Shakahola, no norte do país. Mais de 17 corpos foram localizados em várias sepulturas em terrenos situados perto da cidade de Malinde, no condado de Kilifi, ou seja, de Kilifi, de acordo com o governo citado pelo jornal queniano The Nation. A Cruz Vermelha queniana começou a trabalhar para tentar localizar mais de 210 pessoas dadas como desaparecidas, entre elas 112 menores, no âmbito das investigações desta seita, avançou o jornal The Star. O presidente do Quênia, William Ruto, disse na segunda-feira que as mortes ligadas à seita são semelhantes ao terrorismo e prometeu endurecer as ações contra os cultos que deturpam a religião depois de terem sido encontrados os primeiros corpos. A seita, denominada Igreja Internacional da Boa Nova, difunde a ideia de que o jejum extremo é a via para encontrar Jesus Cristo. De acordo com a imprensa local, o líder da seita, Paul Mackenzie, foi preso e acusado a 14 de abril, depois de 2 crianças terem morrido à fome quando se encontravam ao cuidado dos pais. Crioula News Desporto. Vem aí a segunda jornada do Campeonato Nacional de Futebol, com um clássico que opõe os campeões de Santiago Sul e São Vicente a pontuar no Grupo A. O clássico será jogado no Estádio Nacional, na cidade de Praia. O Mindenense, um ponto, viaja até a cidade de Praia para defrontar os Travadores que perderam na jornada inaugural. Para o mesmo grupo, a Juventude da Boa Vista, 3 pontos, vai à Ponta do Sol defrontar o Santo Crucifixo, 1 ponto. Outro jogo grande acontece em São Lourenço, na Ilha do Fogo, às 15 horas de sábado, quando o Vulcânicos receber o Palmeira. As duas equipas venceram na primeira jornada, somando assim 3 pontos. Para o mesmo grupo B, jogam em São Nicolau o Belo Horizonte e os sanjoaneses do Porto Novo. As duas equipas perderam na semana passada. A Federação Cabo-Verdiana de Futebol programou 5 dos 6 jogos da segunda jornada do Campeonato Nacional de Futebol para sábado 29, ficando para domingo apenas o grupo que opõe a campeã em título na recepção ao Figueirense a pontuar para o grupo C. A Académica ainda não pontuou e o campeão do Maio tem 1 ponto após empate na ronda inicial. Para o mesmo grupo, jogam no sábado no Tarrafal de Santiago o Varandinha 1 ponto e Morabeza da Brava 3 pontos. Crioula News. Portanto, pomos um ponto final nesta edição. Fique bem e na companhia da Rádio Crioula FM. Crioula News, informação atualizada da segunda à sexta-feira, aqui na Crioula FM. 94.9, 88.5. Crioula FM. Rádio digital. Todo dia te tocar sempre mesmo jogo. Todo dia te trazer sempre novidade. Todo dia na melhor companhia. Crioula FM. Digital. Com programação 100% crioulo. Crioula FM. A rádio que está frente do tempo.